começar com a pergunta aqui do Walter. Ele quer saber, pastor, qual é o motivo de Deus conversar com Satanás falando para ele que Jó era íntegro, reto e que se desviava do mal? Era a intenção de Deus que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou? A intenção de Deus vai muito além daquilo que a gente consegue ver, Walter. É porque que Deus dá uma satisfação para Satanás. É um testemunho para o mundo espiritual. E como se vê, é um testemunho para a história, para todas as gerações. De fato, Deus, em Jó capítulo 1, versículo 11, indo direto ao ponto, depois de toda a conversa, Deus liberou, né? De um lado, o diabo estava acusando Jó de ter vida boa demais, que ele não responderia a Deus. Por outro lado, o diabo sempre acusa Deus das coisas. O diabo é o acusador. Mas o diabo merece essa satisfação? Não, o diabo não merece a satisfação. Mas o testemunho precisa ser homologado no mundo espiritual. Por fim, em Jó 1, versículo 11, Deus diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema. O diabo falou para Deus, né? Estende a mão e toca, você vai ver que ele vai blasfemar contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Puxa vida, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, que Deus nos dê graça. Se Deus nos escolher para um testemunho, é importante que a gente responda a Deus. E Deus tinha expectativa que Jó responderia a ele. E aí o Senhor disse a Satanás, no versículo 12 de Jó 1, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e cuidou de fazer tudo conforme havia sido combinado. Mas Jó respondeu. A gente vê que no final, é claro que com o auxílio de Deus, Jó deu a resposta certa. O que vem a ser isso? Eu vou contar uma história de um fato ocorrido com uma atleta olímpica, e ela é um atleta, na verdade, um homem. Ele estava treinando no lago de Michigan, que é um lago muito grande, um lago americano, né? Achei que você ia falar no Lago de Fogo, não sei porquê, mas e aí? Porque a gente está falando de coisa de Satanás, né? Está relacionado. Obrigada, tem motivo, pastor. Raquel. Sempre generoso, obrigada, pastor. Mas não é o Lago do Fogo, não, o Lago de Michigan. Tá. Próximo a Chicago. Ele estava treinando e ele sabia, ele era um nadador, né? Que ele nadava grandes distâncias, né? E numa tarde de treinamento ele saiu a nadar, não olhou, e na época não tinha como ele saber a mudança de clima, e ele nadava vários quilômetros lago adentro, e ele nadou, e aí ele percebia pelo vigor físico se deveria voltar ou não. E quando ele decidiu voltar, havia descido um grande nevoeiro sobre o lago. O que aconteceu? Ele perdeu a direção de onde estava a margem. Por um momento ele ficou apavorado, nadou numa direção, nadou noutra e perdeu totalmente o rumo, o sentido e o norte de onde era a margem do lago. E ali, muito apavorado, ele pensou, ele raciocinou e tomou a decisão certa. Ele falou assim: eu vou economizar energia, porque pode ser que, pensando que eu estou nadando na direção da margem, eu posso estar indo para o centro do lago. Eu não vou ter socorro e não vou ter fôlego para nadar depois, se eu conseguir descobrir onde é a direção. E ele ficou à deriva ali, ele ficou na voragem do lago, né, boiando, economizando energia e torcendo para que em algum momento um som ou algum sinal da margem ele pudesse levá-lo a descobrir onde estava a margem do lago.
E para sua sorte, sabe o que aconteceu? Ele ouviu bem distante o som de um veículo. Mas ele avaliou, e ele tentando avaliar de onde estava vindo o som, o carro desligou. Ele perdeu, falou, puxa vida, perdi a minha chance de descobrir. Mas ele não descobriu a noção de onde era que estava vindo aquele som. O som do motor funcionando, que estava distante e muito baixo. E aí, ele perdeu a esperança novamente e ficou ali boiando. E alguns minutos depois, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam na margem do lago para, às vezes, um momento de descontração. E aí aconteceu que a pessoa ligou, abriu as portas do carro e ligou o som. E aumentou o volume. E aumentando o volume, ele teve uma noção melhor. Sim. Ele nadou muito rapidamente na direção do som e salvou a sua própria vida. O que isso tem a ver com a vida de Jó? Deus estava próximo de Jó, mas não se mostrava próximo. O grande teste da vida de Jó é se ele responderia ou não a Deus, não tendo uma demonstração de ajuda de Deus. Porque o teste era esse. E o teste na nossa vida, como na vida de Jó, é se nós confiamos e temos fé que Deus está por perto, mesmo quando parece que Deus não está perto. E Jó, ele se saiu bem. Ele sofreu. Às vezes nós jogamos pedras na mulher de Jó, que fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela é uma mulher... Qual é a mulher que fez o velório de 10 filhos? Numa virada de dia, de tempo de velório. Foi muito duro o teste da vida de Jó. Tem pessoas que estão passando por provações. Acho que eu estou passando pela mesma provação de Jó. É porque você não sabe o que Jó passou, se você diz isso. Porque a prova de Jó foi muito grande. Ele foi provado. E as aflições, e como é dito proverbialmente, as aflições e a paciência de Jó foram aflições profundas e uma paciência muito grande. Porque ele respondeu a Deus, mesmo Deus não demonstrando que o estava ajudando. Ele não recebeu ajuda ou sinais externos que Deus o estava ajudando. Mas ele respondeu a Deus e não blasfemou contra Deus na face dele. Então, e Deus constituiu, e isso foi necessário, viu, Walter? Que a intenção de Deus era constituir um testemunho de alguém que acreditou na ajuda de Deus, não tendo nenhuma evidência de que Deus o estava ajudando. E no momento certo, Deus mudou a sorte de Jó e restituiu em dobro tudo quanto ele tinha. Eu espero que eu tenha te ajudado, Walter.